Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos 17, 30 e 31. O mundo tem ignorado a palavra dos profetas, dos apóstolos e a própria palavra do Senhor Jesus, que afirmou que haverá um julgamento global. Todavia, o pecado não ficará impune para sempre. A certeza de que haverá um julgamento para o mundo impenitente está baseada no caráter justo de Deus, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele tem prometido que fará novos céus e nova terra, em que habita a justiça, 2 Pedro 3,13. Para que isto aconteça, é necessário que o pecado da humanidade seja completamente desarraigado. E tudo que não puder ser redimido pelo sangue será expurgado pelo fogo. Portanto, convém observarmos atentamente a palavra do Senhor para não incorrermos na condenação deste mundo. A Bíblia diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro 1,19. Então temos a palavra de Deus para nos guiar, para pautar nossa caminhada, oferecendo-nos a direção segura, o caminho seguro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Ou seja, pela palavra de Deus, pela palavra dos profetas, pela palavra do Senhor Jesus, nós podemos caminhar seguramente até a nossa morada celestial, sem incorrermos nos juízos de Deus. Vamos seguir então pensando sobre o tempo que o juízo de Deus vem sobre este mundo. Primeiro, devemos saber que Deus não julga de forma precipitada ou aleatória. Ele é muito misericordioso e longânimo. A Bíblia diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum, capítulo 1, verso 3. Deus sempre dá o tempo suficiente para o homem arrepender-se dos seus pecados. Pedro disse: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. 2 Pedro 3,9. Sabemos que Deus é longânimo, a sua misericórdia é bastante ampla, mas com certeza o juízo de Deus virá. Há um limite para o pecado e há um tempo para o exercício da misericórdia. Quando o tempo da misericórdia se esgotar, o mundo saberá que Deus não estava brincando, Ele estava falando sério quando advertiu sobre a condenação do pecado. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos no capítulo 2, versos de 2 a 5, ele trata deste assunto da misericórdia e do juízo. Paulo diz: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2, de 2 a 5. E ainda em Romanos capítulo 1, verso 18, Paulo diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, a longanimidade de Deus não está isentando e nem dizendo que não haverá um juízo. Ela é um tempo de misericórdia em que Deus oferece para os homens se arrependerem. Esse tempo certamente findará, e então virá o juízo de Deus sobre o mundo. A Bíblia diz que no passado Deus mandou o juízo do dilúvio. É um exemplo clássico de como o pecado pode evoluir até o ponto de atrair o julgamento divino. Isto pode ser visto então na experiência da geração antediluviana. Naqueles dias havia basicamente duas linhagens sobre a terra, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. A linhagem de Caim avançou muito intelectualmente, artisticamente e tecnologicamente.
Você pode ler isso em Gênesis 4, 16 a 24. Mas regrediu espiritualmente. Por quê? Porque em Gênesis 4,16 diz que Caim saiu da presença de Deus e então a sua geração se tornou violenta e profana. No capítulo 4 de Gênesis, versos 23 e 24, Deus dá uma amostra apresentando um cidadão daquela época que era o tipo das pessoas que compunham, que faziam parte daquela geração corrompida. Ele se chama Lameque e ele diz: ouvi, Ada e Zila, mulheres de Lameque, ouvi minha voz, vós mulheres, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, aqui Deus está trazendo apenas uma amostra de como aquela geração era violenta. Lameque está contando grande vantagem por ter matado um varão, porque esbarrou nele, porque pisou no seu pé. Ou seja, tudo era motivo para matar, para destruir, para descarregar ódio. E a Sete mesmo também nasceu um filho, chama o seu nome Enos. Então Sete, Enos, é uma geração nova que está surgindo e a Bíblia diz, estes começaram a invocar o nome do Senhor. Esta era uma geração piedosa, uma geração que temia Deus, que frutificou de forma simples, não teve um grande desenvolvimento tecnológico, mas conservou o temor de Deus. Porém, no capítulo 6 de Gênesis, fala da mistura dessas duas linhagens, que resulta na corrupção completa do gênero humano. E então, Deus, a Bíblia diz que viu que a imaginação e os pensamentos do coração do homem era má continuamente. Deus entristeceu e arrependeu-se de ter criado o homem, e Deus limita nesta época o tempo da sua misericórdia para aquela geração. Porém, Ele é misericordioso e Ele dá um tempo suficiente para o arrependimento. Está escrito: e aconteceu que, como os homens se multiplicaram sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, de 1 a 3. O Senhor diz que o tempo era este, o tempo da misericórdia, o tempo da pregação de Noé, da justiça que Noé trouxe, dizendo: Deus julgará o mundo. Terminado este tempo, o juízo de Deus veio implacável sobre todos. Pedro disse: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3, de 5 a 7. Então, as palavras deste apóstolo indica que o juízo do passado aponta e prediz um juízo no futuro, assegurando que, assim como foi no passado, a misericórdia de Deus foi limitada e Deus entrou com a sua justa justiça sobre aqueles que perseveram em pecar. O Senhor Jesus fez referência aos dias anteriores ao dilúvio como um sinal para as novas gerações a respeito do futuro juízo que virá. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Lucas 17, 26 e 27. Outra ocasião que o juízo de Deus desabou sobre uma civilização, sobre um povo, foi o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, 2 Pedro 2, verso 6. As duas cidades da Campina do Jordão se tornaram símbolos elevados da soberba e da corrupção moral. Seus pecados são mencionados em vários textos bíblicos. Gênesis 13, 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui está incluído toda sorte de pecados, transgressões, violência,
porque a Bíblia diz que eles eram grandes pecadores. Em Isaías 3, verso 9, está escrito: a aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Isaías 3:9, ou seja, os pecados de Sodoma eram pecados públicos, sem dissimulação, ou seja, não havia mais nenhum pudor, nenhuma vergonha, nenhum sentimento de reservas. Abriram completamente a cerca e disseram: nada é proibido. Será que você conhece uma geração parecida com essa? Será que podemos apresentar uma geração que corresponde também a esta época? Acho que sim, né? Jeremias 23:14, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Jeremias 23:14. Esta era a situação daquela cidade. Ezequiel completa, capítulo 16, verso 49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Aí estão algumas descrições do pecado de Sodoma e Gomorra, das cidades da Campina. O Senhor Jesus também advertiu as cidades da sua época, onde ele operou a maior parte dos seus milagres, observando que a incredulidade daquelas cidades e a rejeição de sua palavra os levariam a um juízo ainda mais severo. Em Mateus 11, 23, ele diz, 23, 24, ele diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. A Bíblia diz que o juízo veio sobre as cidades da Campina como uma cirurgia que desarraiga o câncer desde a sua raiz. Num só dia, Deus pôs fim ao sistema pecaminoso representado por aquelas cidades. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Lucas 19, 17 e 29. O terceiro juízo que eu quero apresentar como prova de que Deus age em justiça e que ele julgará este mundo é o juízo que veio sobre Israel por ocasião do cativeiro babilônico. Este juízo se deu no ano 606 a.C., por ocasião da invasão babilônica, através de Nabucodonosor. O profeta Abacuque teve a visão antecipada deste juízo e ele escreveu no seu livro, capítulo 1, versos de 5 a 7. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada, porque eis que suscito os caldeus, que são os babilônicos, nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Abacuque 1, 5 a 7. Neste tempo, o pecado de Israel foi o de misturar com as nações ímpias que estavam ao seu redor. Ao invés de recusar os costumes e os modos de vida imorais dos ímpios, deixou-se atrair e conformar-se à cultura vigente da época. Além disso, não observaram os anos sabáticos com relação ao descanso da terra e desprezaram os profetas do Senhor. Deus esperou inutilmente o arrependimento de Israel por 490 anos, até que não houve mais nenhum remédio, só restava o juízo. Em 2 Crônicas 36, versos de 14 a 21, temos o registro de como terminou este tempo em que o juízo de Deus chegou. A Bíblia diz: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos seus mensageiros e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra ele
Contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia. E fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até os 70 anos se cumprirem. Imagine você perder num só dia sua casa, seu lugar de descanso, seus amigos, seus filhos, ver a sua igreja destruída, os sacerdotes presos e mortos. Tudo isso por causa da incredulidade, por causa da mistura com as nações ímpias. Israel perdeu a sua honrosa posição de liderança, viu milhares de judeus mortos, teve toda a sua cidade destruída, perdeu seu lugar na terra prometida e foi levado como escravo para a Babilônia e lá ficou por 70 anos. Ou seja, alguém pode dizer, Deus não ama, Deus não teve misericórdia deste povo? Lembre-se, Deus esperou Israel 490 anos, mas eles não atentaram para a palavra do Senhor, e então chegou o tempo em que a misericórdia para e o juízo de Deus vem. Quarto exemplo que eu apresento com respeito ao juízo de Deus e a certeza de que haverá um juízo sobre este mundo impenitente foi a destruição de Jerusalém no ano 70 e a dispersão de Israel. Este juízo se deu 40 anos após a ascensão do Senhor, e a sua causa foi a rejeição de Jesus como Messias de Israel e também a posição profana dos líderes de Israel. Em Lucas 13, verso 34 e 35, Jesus profetiza dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo, que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Ainda Jesus disse em Lucas 19, 43, 44, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 43, 44. Esta destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, começou com rebeliões internas entre os judeus contra o governo romano. Já no ano 66 da nossa era, depois de uma revolta judaica, os exércitos romanos, sob o comando de Sestio Galo, vieram contra Jerusalém. Mas conforme disse o historiador Josefo, Galo subitamente retirou seus homens e, indo contra toda a lógica, retirou-se da cidade. Isto ofereceu aos cristãos a oportunidade de fugir de Jerusalém, antes do cerco fatal, antes da destruição. Pouco depois, os exércitos romanos, sob o comando de Tito, vieram. Desta vez, construir uma fortificação de estacas pontiagudas, uma cerca de mais de 7 quilômetros de comprimento em torno da cidade de Jerusalém. Fecharam a cidade. Depois de um sítio de cerca de 5 meses, os judeus já estavam matando seus filhos para comer, o desespero era total, havia dezenas, centenas de mortos. Então a cidade foi totalmente destruída, os soldados entraram, colocaram fogo no templo, reduzindo a ruínas, tirando pedra sobre pedra, como Jesus disse que aconteceria. Os relatos dados por Josefo sobre o sofrimento dos judeus são indescritíveis. Nesse período do ano 67 até o ano 70, o número dos que pereceram por fome, lutas internas, pela espada romana, chegou à casa de 1.350.000 judeus, além de 100.000 vendidos como escravos. E então Israel ficou desde o ano 70 até 1948,
fora da sua terra, dispersos pelas nações. Somente em 1948, 14 de maio, é que foi criado o novo Estado de Israel. Então o juízo predito por Jesus veio naqueles dias. Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, você vai ver o sermão profético. Ali Jesus fala desse juízo, mas o mesmo sermão aponta para um juízo futuro. Ali no ano 70 nós temos um cumprimento imediato, porém há um cumprimento remoto com uma amplitude ainda maior. E é sobre este juízo que eu quero falar, que está incluído também em Mateus capítulo 24, é o juízo da grande tribulação. Este é para agora, para os últimos dias. É um dos acontecimentos que estão preditos no calendário profético, um dos próximos acontecimentos. Jesus falou sobre ele, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 e 22. Este juízo da grande tribulação será o pior de todos os juízos. Ele ocorrerá numa época em que a humanidade estará acreditando ter encontrado a paz desejada. Mas Paulo disse, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Será um juízo global, atingindo todos os moradores da terra. Está escrito, o Senhor Jesus disse, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Esse juízo será chamado o tempo da ira de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, verso 15 a 17 diz assim, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então esse é o dia da ira. Este juízo diz respeito ao mundo ímpio, pecador, não diz respeito à igreja noiva. A igreja noiva não estará aqui. Paulo disse, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Ou seja, esta ira predita para os próximos dias que estão pela frente, não inclui a igreja, ela não estará aqui, ela será livrada desse juízo, guardada dele. Os desviados ficarão para trás, estes sim ficarão aqui, terão a oportunidade de reconciliarem com Cristo, por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra poderosa. Porém, terão que enfrentar as terríveis perseguições do governo ditatorial do anticristo. Apocalipse capítulo 13, versos de 6 a 8, diz, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ou seja, Satanás, na pessoa do anticristo, vai falar mal da igreja, vai pôr a culpa de toda a miséria, de todo o fracasso na igreja, mas ela desapareceu, ela não está aqui. Só estão os desviados, só aqueles que ouviram a palavra e agora estão procurando se agarrar na fé em Jesus Cristo. E assim o anticristo começa a blasfemar de Deus, blasfemar dos santos que não estão mais aqui. A Bíblia diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos agora que permanecem aqui. Os desviados que voltaram são chamados santos. E a Bíblia diz que foi permitido fazer guerra a eles e vencê-los. Esses vão ser mortos, vão ser perseguidos e mortos. E deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. E a Bíblia diz, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem será adorado nesse tempo? A besta, o anticristo.
Adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 6 a 8. E ainda em Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 10, diz assim: E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos, e diante do Cordeiro. Então essa é a razão porque os que se reconciliarem no tempo da grande tribulação vão ter que permanecer firmes até a morte. No final deste período, o Senhor Jesus descerá do céu com poder e grande glória, prenderá a besta e o falso profeta, encerrando os vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Quantas nações que foram aliadas, foram partes do exército do anticristo, serão todas destruídas. Está escrito em Apocalipse 19, versos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 19 a 21. A trindade satânica, formada pelo anticristo, falso profeta e Satanás, será destruída por etapas. Nesta primeira etapa, o falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo e enxofre, ficando restando apenas Satanás. Este será preso. Neste tempo, com a vinda de Cristo, a destruição dos exércitos do anticristo, então o Senhor mandará um anjo forte prender Satanás e encerrá-lo no abismo. Ele ficará preso durante o reinado de Cristo sobre a terra por 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Queridos irmãos, este juízo da grande tribulação encerra então com esse desfecho, com a vinda de Cristo, estabelecimento do milênio, julgamento daquelas nações que acompanharam o anticristo, aqueles que receberam a marca da besta, o encerramento do falso profeta e do anticristo no lago de fogo, a prisão de Satanás, e Cristo começa a reinar. O mundo estará só escombros, destruído, mas em pouco tempo Jesus e a sua igreja, que já estará em corpos glorificados, restaurará este mundo. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, vai descer do céu, parar por cima da Jerusalém terrestre. Ali será a morada dos santos que auxiliarão Cristo, que governarão com Cristo. Jesus terá o seu trono na cidade de Jerusalém terrestre. Então, durante o decorrer do milênio, a cidade celestial se fundirá com a cidade terrestre, Jerusalém terrestre, e se tornarão uma única capital do governo de Cristo. Mas é assim que começa o milênio. Então a Bíblia diz que era de se esperar que 1000 anos Cristo reinando, os homens viverão a idade das árvores novamente. Ninguém morrerá com 70 anos, homens viverão 500, 600, 800 anos. O mundo será perfeito. Tudo que houver já de conquista da humanidade no campo da tecnologia, da ciência, será aperfeiçoado no seu grau máximo por causa da inteligência de Cristo, que será o Rei deste mundo, Senhor absoluto de todas as coisas, e ainda mais, o seu poder estará presente, transformando a natureza deste planeta, mudando a natureza dos animais bravios, fazendo a terra produzir grãos sem conta. A fartura será muito grande. Teremos a humanidade que estiver vivendo no reinado de Cristo terá uma vida de alto nível, de saúde, de perfeição, de inteligência. O mundo será um mundo lindo, glorioso. Era de se esperar que depois de 1000 anos
as nações vivendo à luz de um governo tão bonito, tão perfeito, Jesus tão gentil, tão glorioso, tratando a todos com o maior amor e carinho. Era de se esperar que todos estivessem completamente convertidos, rendidos a Cristo, amando de todo o coração. Mas, infelizmente, não será assim. A Bíblia diz que haverá um último juízo, o juízo das nações rebeldes, pós-milênio. A Bíblia diz, em Apocalipse 20, verso de 7 a 10, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram Arraial dos Santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Queridos irmãos, aqui está o último juízo. Eu não estou falando dos tronos, dos tribunais. Eu estou falando de juízo em que Deus intervém na sociedade, intervém nos negócios dos homens. Claro que depois desse juízo haverá o trono branco, mas o trono branco é apenas para estabelecer sentenças. Neste momento, então, a última rebelião que vai se processar no planeta Terra será contida, será aplacada pelo poder, pela manifestação do poder de Deus. Quando Satanás conseguir manipular milhares de pessoas que deixarão de amar a Cristo para amar o diabo, para seguir Satanás. Pessoas que viram a glória de Cristo, que desfrutaram do seu reino perfeito, deixarão Cristo, desprezarão o Senhor e se aliarão a Satanás. E qual o intento deles? Ir a Jerusalém e destruir a cidade santa, a morada da igreja que está glorificada. Não tem armas mais que pode destruir os santos, mas Satanás está tão obcecado pela maldade e as pessoas que ele consegue influenciar também estão tão obcecadas pela violência e pela maldade, que volta como um surto novamente, que eles irão para Jerusalém pensando que poderão destruir os santos, a cidade de Jerusalém, o trono de Cristo, mas serão surpreendidos por um juízo fulminante. Deus nem toma tempo para dar detalhes de como ele vai aplacar essa rebelião, cujo chefe é o próprio Satanás. A Bíblia só diz de forma simples e rápida: virá fogo do céu e os consumirá, e Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Então nós sabemos que as pessoas terão grandes oportunidades de conhecer, de amar a Jesus, mas voluntariamente elas vão seguir o seu próprio caminho. É como hoje, muitas pessoas não querem Jesus, eles rejeitam a verdade, eles amam a mentira, eles estão contrariados e revoltados com os planos de Deus. Então essas pessoas estão voluntariamente se opondo à verdade, ao amor de Deus, e elas serão, infelizmente, julgadas pelo juízo justo e implacável de Deus. Deus, então, vai permitir que o homem tenha o seu livre-arbítrio, o exercício dele completo nos últimos dias. E eles então trocarão Jesus por Satanás. É isso que vai acontecer. Ao cercarem a cidade amada para destruí-la, serão surpreendidos pelo fogo de Deus, que num relance os devorará. Este então é o último juízo, ou seja, intervenção divina nos negócios deste mundo. Depois seguirá o juízo, o trono branco, que será o tribunal das sentenças para a condenação. Mas vamos concluir por aqui. Era este o objetivo desta palavra: mostrar que Deus já tem julgado o mundo e o pecado, e a sua misericórdia e longanimidade tem um tempo de duração, que todos devem aproveitar para arrepender. Podemos ter a certeza então de que Deus julgará o mundo. Sim, podemos. Paulo afirmou que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nenhum pecado ficará impune, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Atos 17, 31. O mesmo Senhor Jesus que assumiu a condição de Salvador em sua encarnação, no futuro
estará revestido da sublime função e missão de juiz. Ele julgará o mundo com justiça. Não temos que temer. Nós que o aceitamos como Salvador, não precisamos temer esse fato do juízo, do revestimento de Cristo como aquele que julga, porque Ele sempre será o nosso advogado de defesa. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Devemos saber que os juízos revelam um aspecto singular do cuidado de Deus quanto ao nosso futuro. Os juízos de Deus são necessários para a efetiva preparação do nosso novo lar. Portanto, não precisamos temê-los. Devemos ficar apenas com esta última palavra, escrita por Pedro na sua segunda carta. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Segunda carta de Pedro 3,13. Esta é a promessa para você que teme a Deus, que escolheu caminhar com Jesus, que entregou sua vida nas mãos deste maravilhoso Salvador. Hoje Ele é Salvador de todos os que pecam, de todos que se arrependem. Amanhã Ele será juiz daqueles que ficaram impenitentes. Amanhã Ele será juiz. Então hoje é tempo de descobrir a grandeza deste amor, dessa redenção que é em Cristo. Vamos hoje entregar tudo nas mãos do Senhor. Oremos nesse instante, curve a sua cabeça, receba essa oração da fé. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que tenha ouvido a Tua palavra, Senhor, que agora mesmo desça sobre ele o Teu precioso amor, Teu sublime amor, que ele sinta que é amado pelo Senhor, que o Senhor não quer que ele pereça, que ela pereça no engano deste mundo. Todo pecado, Senhor, será julgado, mas na cruz o Senhor levou os nossos pecados. E quando estamos em Cristo, o Senhor nos justifica, o Senhor nos torna limpo, o Senhor nos faz puros para ser aceitos diante de Deus. Obrigado, Jesus, que esta bênção, que esta obra gloriosa da cruz seja aplicada no coração e na mente de cada pessoa e todos possam reconhecer que Tu és o único mediador entre Deus e os homens e receber o Teu perdão, não só hoje, mas sempre Te louvamos e Te agradecemos e todos podem dizer amém e amém. Deus te abençoe.